Mayra aí, ó. E aí, Mairinha? Qual é o impacto do efeito sanfona na saúde física e mental? Fala um pouco sobre compulsão alimentar. Mayra, a pessoa que melhor fala de compulsão alimentar, pra mim é minha mulher, minha esposa, Roberta, tá? Então segue ela lá que volta e meia ela tá falando coisas sobre esse assunto. Agora, o que é importante a gente saber de compulsão alimentar? Compulsão alimentar não é vontade de comer, tá? Então tem muita gente que fala, não, porque eu tenho compulsão. Não, não tem. A pessoa tem uma falta de organização. Vou te dar um exemplo. A pessoa ela tem lá uma refeição para fazer no meio da tarde e depois uma refeição para fazer no início da noite, né? Então era às 3 horas, depois mais uma refeição às 18. Só que aí ela decide ativamente, né? Eu não vou comer essa refeição das 3 porque eu estou correndo. Aí chega às 6, ela está morta de fome, né? O que ela vai fazer? Ela vai ter um déficit de saciedade, né? Ela não vai conseguir parar de comer. Isso é compulsão? Não. Isso é falta de programação, tá? E não adianta teimar. Compulsão é quando a pessoa ela não consegue controlar as quantidades e qualidades daquilo que ela come, independente do alimento. Por exemplo, vamos supor que você tem a marmita pronta na sua casa para você comer no outro dia, tá? Aí à noite você tem uma crise compulsiva. Você vai comer 4 marmitas. Então, eu tenho compulsão por doce, eu tenho compulsão por isso. Sabe? Muitas pessoas não têm nada de compulsão. Só que elas usam esse argumento para tentar se eximir da responsabilidade de controlar os seus impulsos, né? Já pensou se as pessoas tivessem compulsão por sexo? O cara saísse correndo no meio da rua, ficasse pelado e agarrasse uma menina, ou vice-versa, né? A menina ficasse pelada, saísse correndo no meio da rua e agarrasse um fulano, né? Eu acho que o fulano ia dar um pulo para um backflip, né? De susto. E assim, na questão da alimentação, a compulsão é uma coisa muito séria, né? E que para você conseguir tratar, você precisa de remédio, tá? Então você precisa de acompanhamento de psicólogo, você precisa de acompanhamento de psiquiatra. Não é uma coisa que você vai simplesmente achar uma estratégia alimentar e vai resolver isso. Então, o nutricionista que acompanha, que trata transtorno alimentar, ele sempre trabalha em equipe multiprofissional, né? Porque ele precisa de ajuda para tratar da questão mental da coisa. Agora, o que muitas vezes causa isso? Né? É o efeito sanfona? Na verdade não, Mayra. O que causa isso, na maioria das vezes, é a irregularidade alimentar. Então, é o que causa o efeito sanfona e não o efeito sanfona em si, tá? E aí, o que acontece? Você entende que a irregularidade alimentar, ela é maléfica para a saúde. Por quê? Ela vai gerar uma condição metabólica diferente, ela vai provocar uma alteração dos seus sistemas de saciedade e fome, ela vai modificar a sua capacidade de metabolização de energia, ela vai te transformar num reservador de energia e, inevitavelmente, né, ela vai te criar um transtorno alimentar. Ela vai ficar te condicionando a uma resposta, a uma fome que não existe, a uma saciedade que não é capaz de se estabelecer. Então você começa a comer, você não vai parar de jeito nenhum. E é isso que é importante. É a gente estabelecer o que é a causa e a consequência. Por quê? Porque se você faz um estabelecimento errado de causa e consequência, você trata o sintoma e não resolve o problema. É esse que é o grande X da questão, tá? Então é esse o ponto aí.